A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Teologia Básica. O tema de hoje nós vamos estudar dois temas, viu? Vamos começar com a condição do homem, porque são duas aulas pequenas. Nós vamos colocar juntas para terminarmos mais rápido, já estamos quase no fim. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos que continue conosco. Te agradeço por cada vida, Pai, que tem estudado. Te agradeço por tudo, Senhor. Essa aula é uma das coisas que nesse tempo tão difícil que estamos vivenciando tem mais alegrado meu coração. Ver pessoas se esforçando, estudando, ver pessoas se dedicando, tem alegrado meu coração. Por isso, Senhor, tenho ministrado ela com muita alegria espiritual. E peço que o Senhor continue no centro do querer e da vontade do Senhor, falando através de nós e sendo com cada aluno. Não permita que nenhum deles desista, por mais dificuldades que tenham, que eles consigam se ajustarem, que eles consigam se organizarem, para não apenas serem certificados, mas principalmente serem galardoados por Ti. É a minha oração e minha gratidão em nome de Jesus. Amém. A condição do homem. Não se pode compreender a doutrina da salvação sem saber-se qual a condição do homem que dela necessita. De acordo com a Escritura, temos que o homem encontra-se nas condições de escravo do pecado e separado de Deus. O pecado pode ser dividido em... Veja bem, o pecado pode ser dividido em... Pecado por comissão. É o ato que não atende uma condição imposta. Em outras palavras, é fazer o que Deus proíbe. Isso se chama pecado por comissão. Preste bem atenção, porque as perguntas podem surgirem daí, desses pecados aí, tá bom? Pecado por comissão, repetindo, é um ato que não atende uma condição imposta. Em outras palavras, é fazer o que Deus proíbe. Pecado por omissão. Ato ou efeito de omitir, deixar de fazer, ou seja, é deixar de fazer o que Deus manda. Isso é um pecado de omissão. Meu irmão e minha irmã, como nós pecamos por omissão. Às vezes Deus manda vai e nós não vamos. Às vezes Deus manda faz e nós não fazemos. Às vezes Deus manda fala e nós nos calamos. Porque ficamos pensando o que vão pensar de nós. Queridos e queridas, preste bem atenção, isso é uma aspa que eu estou abrindo aqui. O que Deus manda, Deus garante. Nunca tenha medo de fazer o que Deus manda. E como eu vou saber, pastora, que foi Deus que mandou? A palavra de Deus está aí para ser confirmada. Principalmente o que está na palavra de Deus. O que está ali você tem que fazer. Porque quando você deixa de cumprir a palavra de Deus, você está pecando por omissão também. Porque a Bíblia manda, algo e a gente faz ao contrário. A Bíblia diz que o vício é pecado e você é um viciado. Você está pecando por omissão. A Bíblia diz que a mentira, o pai da mentira é o diabo, você mente. Você está pecando por omissão. A Bíblia diz que fazer ou não fazer algo é indevido, você faz ou deixa de fazer. É pecado de omissão. A Bíblia diz, ore pela sua nação, você não ora. É pecado de omissão. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra, e você não honra. É pecado por omissão. A Bíblia diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Você prefere viver afastado. É pecado por omissão. Meu irmão e minha irmã, vamos estar atento a quantas vezes nós pecamos por omissão. Ato ou efeito de omitir, deixar de fazer
ou seja, é deixar de fazer o que Deus manda. E principalmente o que Ele manda na sua palavra. Não é só no eis que te digo não, viu? Principalmente o que Ele manda na sua palavra. Morto espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como sempre lemos a primeira referência. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Qual é o versículo aí? Quem lembra? Vamos ver. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu acho que está até aqui, mas vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia digital. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha isso, igreja. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Muito forte isso. Continuando aqui. Morte espiritual. Romanos 5,12 que lemos agora. Pelo que, como por um homem, vamos ler de novo aqui, né? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A morte espiritual é um ato analógico, é um tanto análoga à morte física. A morte espiritual é um tanto análoga à morte física. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Quando o espírito abandona o corpo fenece, morre. Da mesma forma, quando o espírito se separa de Deus, o espírito morre. Da mesma maneira que o corpo sem o espírito está morto, o espírito, meu irmão e minha irmã, sem Deus, também está morto. Separado de Deus, o homem está morto espiritualmente e impossibilitado de tomar a iniciativa da salvação. Esta é outra condição do homem sem salvação. A consequência da queda de Adão foi a exclusão da presença de Deus. Isso é, Deus já não andava mais com Adão no Éden. A ideia da salvação. Há diversas ideias a respeito da salvação. A verdadeira ideia da salvação é aquela que contempla mais aquilo para o que somos salvos do que aquilo de que fomos salvos. A salvação ensinada por Jesus acentua mais o céu com toda a sua glória do que o inferno com todo o seu horror. Não somos salvos para escaparmos da morte, mas para gozarmos da vida eterna. Mencionaremos as ideias mais importantes relacionadas à salvação. A salvação e o passado. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Suponhamos que uma pessoa que não saiba nadar esteja prestes a afogar-se, mas felizmente alguém o salva. A salvação nada tem a ver com o passado da pessoa salva. Salvação e o futuro. Imaginemos agora um condenado à morte, porém perdoado por alguém cheio de bondade e amor. Este perdão
garante ao condenado o livramento do castigo merecido. Esta salvação visou o livramento do castigo futuro. Salvação de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Suponhamos que temos um único grão de arroz no mundo, em nossas mãos. Para salvar esta semente, o que temos que fazer? A melhor maneira de salvá-lo é plantando, pois se colherá centenas dele. Os 2 passos para a salvação são o arrependimento, que envolve toda a pessoa, a sua personalidade, e conversão, exprimir o ato do pecador e abandonar o pecado. Há ainda 3 aspectos básicos da salvação, sendo eles: justificação, ato da livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa todos os nossos e nos aceita como justo aos seus olhos, somente por nós ser imputada a justiça de Cristo. Regeneração, mudança radical, esperada pelo Espírito Santo na alma do homem. Santificação, tornar sagrado, separar, consagrar, fazer-se santo. Vamos agora entrar nessa outra aula que eu disse que ministraríamos 2 juntas. Essa também é curtinha, intitula-se Os Eleitos. A doutrina bíblica da eleição ensina que Deus escolheu um número definido de indivíduo para obter salvação mediante a fé em Cristo. As idealidades exatas destas pessoas foram determinadas e são alteráveis. Deus elegeu tais indivíduos sem qualquer consideração, por sua definição, ação e outras condições neles, mas a base da sua opção foi somente seu querer. Ele as escolheu para a salvação, tão somente porque quis escolhê-los, e não porque ele previu qualquer coisa que ele fosse decidir ou fazer. A Bíblia não pinta a humanidade como um grupo de pessoas se afogando no mar do pecado e que seriam resgatados tanto quanto queriam cooperar com Cristo. Antes traz a figura na qual todos os seres humanos estão mortos na água e que afundam todos rumo ao fundo. Visto estarem mortos, são incapazes de cooperar com qualquer assistência, ou mesmo de requerê-la. Na verdade, não prefeririam ser resgatados se deixados a si mesmos. Contra uma tal situação, o Pai escolheu alguns para serem salvos por Cristo, meramente por sua própria iniciativa, conforme Romanos capítulo 9, versículo 15. Tendo assim agido, ele os ressuscita dos mortos para a nova vida em Cristo. A doutrina bíblica da eleição, que é o que nós estamos, os eleitos, ensina que ainda que todos os seres humanos mereçam o tormento sem fim do inferno devido aos pecados seus, Deus preferiu mostrar a misericórdia para com alguns deles. Ele os elegeu antes da criação do universo e da queda do homem, e o fez sem levar em consideração de qualquer condições neles, seja boa ou má.
Tendo elegido alguma das salvações, enviou Cristo para morrer como pagamento completo por seus pecados, de modo que Deus pode acreditar a justiça merecida por esse para eles quando vem a Cristo. Por outro lado, aqueles que não foram eleitos para a salvação são designados para a condenação eterna e receberão a punição apropriada por seus pecados, a qual é o tormento sem fim no inferno. Na próxima aula nós vamos estudar os chamados. Até lá, paz do Senhor, Deus te abençoe. Boa aula!